Olá pessoal do Instagram do Jornal Correio, tudo bem com vocês? Boa noite, aqui quem fala é Jorge Gauthier e esse é mais uma live Saúde e Bem-Estar, um espaço reservado aqui toda terça-feira às 18 horas para a gente poder falar de saúde. Hoje a gente vai falar com a psicóloga Cláudia Cruz, que é membro da equipe de cuidados paliativos da SOS Vida e especialista em cuidados paliativos. Hoje o nosso tema é um pouco denso. É um tema que preocupa as pessoas nesse momento, né? Como a gente lidar com o medo da morte em função da expansão da pandemia do coronavírus. Só para a gente ter uma ideia, vou pegar uma pesca aqui, nas últimas 24 horas foram 1.587 novos casos de coronavírus confirmados aqui na Bahia, 36 óbitos em 24 horas. Desse total, a gente teve 39.206 casos confirmados de coronavírus no estado da Bahia, desde o início de março, quando a pandemia começou. Foram 1.181 mortes. E a Cláudia, que é essa psicóloga que vai conversar conosco hoje, ela vai tirar essas dúvidas de como a gente pode lidar com a morte, que é tão iminente, que é tão complexa. A gente sabe que o coronavírus é uma doença que está em expansão, que as pessoas não estão se cuidando e mesmo quem não está se cuidando corre o risco. Então a gente tem que conversar e pensar em como a gente pode equilibrar, né, entre o cuidado com a própria mente e também a preocupação e como lidar com essa morte. Só vou aqui conectar com a Cláudia. Você já viu aqui que o perfil dela já entrou. Ainda não, deu aqui a gente vai aguardando a Cláudia entrar. E se vocês tiverem alguma questão para falar sobre esse assunto, é só mandar aqui nos comentários, que em breve a gente já vai responder assim que a Cláudia entrar, para a gente poder entender como é que as pessoas podem lidar com a morte de uma forma menos sofrida, né? A gente teve, por exemplo, na edição do Correio deste fim de semana, a matéria de capa do repórter Alexandre Lírio foi justamente falando sobre a despedida. O Alexandre Lírio acompanhou o enterro de uma mulher no cemitério municipal de Brotas, junto com a fotógrafa Nara Gentil, e esse enterro aconteceu em apenas 2 minutos. Assim, foi um texto muito sensível. Se vocês não viram, leiam esse texto. Assim que terminar a live, eu posso colocar aqui lá nos stories para a gente poder, quem não viu, poder ler novamente esse texto. É um momento muito simbólico, né? A gente imaginar que uma pessoa que viveu a vida inteira acompanhado de filhos, famílias, etc., e teve apenas 2 minutos para se despedir em função dos protocolos existentes por conta do coronavírus, né? A morte por coronavírus, ela exige um protocolo mais rápido, há limitações. Então, por conta disso, esse enterro dessa mulher que o repórter Alexandre Lírio acompanhou, ele durou apenas 2 minutos. Inclusive, em vídeo que está aqui no nosso Instagram, vocês podem verificar como é que foi esse enterro. Estou aqui só fazendo um pedido para a Cláudia entrar, para a gente começar a fazer já essas perguntas. Não estou. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda à nossa live Saúde e Bem-Estar, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo, tudo bem. Boa noite, né, Jorge? Boa noite a todos também que estão aí nos prestigiando, né, nesse bate-papo. Eu agradeço primeiramente pelo convite e me sinto muito honrada de estar aqui falando de um tema tão importante. Maravilha. Cláudia, eu vou começar aqui com uma pergunta que talvez seja mais difícil, né? É possível lidar com a morte de uma forma menos tensa, menos complexa? A gente sabe que hoje a gente está vivendo uma situação de pandemia mundial, com um vírus que não tem cura ainda definida, e as pessoas estão muito assustadas, em linhas gerais. E a gente tem tido já essa morte chegando próximo da gente, né? Enquanto estava ainda na China, uma coisa mais distante, era uma coisa que não tinha tanta proximidade. Agora essa morte está mais próxima e muita gente sofrendo muito com essa despedida abrupta e tão rápida quanto é com relação ao coronavírus. É possível lidar com essa morte de uma maneira menos tensa? Então, assim, é uma resposta bem difícil de responder, porque assim, a morte por si só já é algo que nos desafia, né? Já é algo Uhum. que incomoda, que angustia, que perturba.
Você trouxe com relação ao cenário, quando esse cenário estava ainda afastado da nossa realidade, isso era algo que a gente assistia, né, que a gente acompanhava de longe. Você tem empatia, inclusive, né, com essas questões, Uhum. porque é natural que a gente, enquanto ser humano, se sensibilize também com as dores das outras pessoas, né? Mas agora a gente vive algo muito mais concreto, muito mais próximo, que nos deixa em risco o tempo todo, né? Então, isso é Uhum. difícil, essa situação, ela gera angústia, ela gera medo, ela gera um sentimento de insegurança muito grande, né? E que a gente precisa, na verdade, quando a gente tem, por exemplo, informação, como a gente busca informações em fontes seguras, a gente se assegura porque a informação ela ajuda a dar contorno à experiência, então a gente se sente mais seguro quando a gente tem a informação, a gente sabe como lidar com Uhum. ela. Mesmo que tenha essa característica muito peculiar do vírus, né? De ter uma transmissibilidade muito alta, né? E Uhum. a gente fica muito vulnerável, porque por mais que a gente tome cuidado, que a gente siga todas as orientações e recomendações, a gente está exposto também, né? Uhum. Então, eu acredito que a informação, ela ajuda a dar confiança, segurança, e ajuda a gente a utilizar todas as orientações, né? Nos cercar desses cuidados que são importantes para que a gente não seja realmente um vetor de exposição, Uhum. de contaminação nas ruas, e isso gere, né, esse comportamento de vulnerabilidade, ele possa nos colocar no risco maior, né? E assim, tentando viver as dificuldades, né? Assim, entrar em contato com as dificuldades que essa pandemia está trazendo, né? De forma que a gente reflita sobre o significado delas, como é que eu posso lidar com elas para que aquilo também não me angustie muito, não me deixe no estado de pânico, paralisada frente àquelas dificuldades, né? E possa buscar os Uhum. recursos para enfrentar, né? Seja buscando suporte social, seja buscando algo que dê sentido à minha vida, que me tranquilize, que me relaxe também, que isso, de certa forma, também ajuda bastante. Inclusive, assim, teve aqui umas duas, três pessoas, né, que já tinham comentado antes de começar a live. Eu vi que alguma pessoa comentou aqui também que tem esse medo de morrer. Muita gente antes da pandemia tinha medo de morrer, da violência, de cair o prédio, de N questões. E agora a gente tem uma possibilidade, né, de uma doença que fomenta nessas pessoas esse medo de morrer. Como é que essas pessoas podem lidar com esse medo de morrer de algo que não é necessariamente contornável, né? Assim, não tem cura, mas tem como se proteger, né? Como é que a pessoa pode atenuar esse medo dessa morte? Então, assim, eu acho que eu já trouxe algumas orientações que ajudam, né? A gente Uhum. sabe que esse processo de doença assusta, desorganiza, desestrutura, faz com que a gente entre em contato com nossa finitude e gera esse sentimento mesmo de medo. E assim, o medo por si só não é algo ruim, né? O medo é uma Uhum. resposta instintiva que nos ajuda, inclusive, a buscar as formas de nos proteger daquilo, né? Então, eu acho Uhum. que o medo está aí como um regulador, como algo que nos ajuda. Claro que o medo, ele não pode ser excessivo, porque quando ele é excessivo, ele causa pânico, ele paralisa, a gente não se sente capaz de lidar com aquela situação, né? E eu acho que isso gera um sofrimento muito maior, né? E, em contrapartida também, a ausência desse medo também é prejudicial, porque faz com que a gente fique vulnerável, que a gente saia, que a gente não se cuide, né? Então, assim, encarar o medo não tem outro, assim, é o contexto que a gente está vivendo. A gente precisa entrar em Uhum. contato com a realidade, a gente Uhum. precisa ter essas notícias, essas informações que vão nortear nossas condutas, o nosso comportamento frente àquelas situações, mas ela não pode ser o centro da minha vida.
Tipo, hoje a gente vive uma pandemia, é difícil, eu confesso que eu também passo, né, por esse desafio de tentar não pensar, não viver a pandemia, né, mas é algo assim, a pandemia, ela faz parte da nossa vida neste contexto que a gente está vivendo, mas ela não pode ser a única coisa da nossa vida, ou então algo mais importante da minha vida, não pode ser o foco. Eu preciso ter outras possibilidades, pensar em outras situações que são interessantes, que dão sentido à minha vida, que fazem com que eu me sinta bem, feliz. Porque isso, assim, é vida, né? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está lidando com doença, mas a gente tem uma vida, né? Então, eu acho que isso é bem relevante. Você falou uma coisa que me remeteu a um dos assuntos mais polêmicos do fim de semana, né? Acredito que você deve ter visto que no domingo a praia, a orla do calçadão da Barra aqui em Salvador estava desse jeito de gente. Muitas pessoas que decidiram sair de suas casas e passar a ver o fim de tarde no Farol da Barra. A medida foi da prefeitura, né, de fechar o calçadão. Agora eu fiquei pensando de que forma essas pessoas conseguem encarar essa resistência em ter o medo, né? Você falou, né, que você tem que ter o medo em uma certa medida, mas também não pode não ter medo nenhum. Esse trabalho desse tipo de pessoa, né, que fura a quarentena por um lazer, ali não é uma ação essencial, ninguém ali, na sua grande maioria, estava fazendo um trabalho essencial, estava fazendo um lazer que não é recomendado pelos órgãos de saúde. Como é que essas pessoas podem trabalhar essa empatia e avaliar esse egoísmo, né? Porque assim, quem está furando a quarentena, fazendo algo que não é essencial, está fazendo com que a cadeia de pessoas que estejam dentro de casa seja maior. Sem dúvida. Eu tive um pouco de dificuldade para poder te ouvir, porque em alguns momentos o áudio cortou. Mas assim, Deixa eu... cortou, ficou mais baixo e cortou um pouquinho. Mas assim, pelo que eu entendi, o que você está trazendo, eu também confesso que fiquei assustada, né? E comentei, inclusive, na minha casa, que a barra estava normal, né? Um dia praticamente normal, as pessoas se arriscando, né? Se expondo e arriscando outras pessoas também, né? Porque assim, a gente já vive há 3 meses, né? Praticamente a gente está nessa condição, né? De uma restrição maior, né? Privada da nossa liberdade, que é algo que é inclusive utilizado como uma ação punitiva, né? Os presos, eles são, quando você comete um ato, né, em que não é correto, que é ilegal, você é preso, você é privado da liberdade. Então, assim, isso traz impactos também para a nossa saúde mental, porque a gente é um ser livre, né? A liberdade é algo que a gente valoriza muito. Então, assim, o que é que me parece que está acontecendo? Primeiro, as pessoas já estão chegando no limite, né, de desgaste. Eu não sei, assim, eu não tive a oportunidade de ouvir o relato delas, assim, por que estou na rua? Ah, estava muito cansada de ficar em casa, não aguento mais. Mas tem o outro lado também, que o nosso cérebro já está cansado. É assim, a gente teve que se adaptar, né, a uma realidade que não fazia parte, que até então era algo de filme, né? Eu me recordo, inclusive, que eu assisti a um filme em que houve uma situação de disseminação de uma doença, mas era na tela, né, em que você acompanhava todo o drama daquela situação, mas era algo muito distante da minha realidade. E hoje, nossa vida mudou totalmente, né? A nossa rotina foi rompida, né? A gente teve que remodelar, adequar essa situação. Tem essa questão da privação, né, da nossa liberdade, do distanciamento social, que é algo que a gente sabe que é necessário, que a gente precisa seguir as orientações, mas também é algo que desorganiza, que desestrutura, porque nós estamos inseridos numa cultura que é a cultura do abraço, é a cultura do contato, da experiência humana, né? E isso dá sentido, a experiência social, é isso que dá sentido à nossa vida, né? À nossa existência. Então, a gente está privado disso também. Então, parece assim que a gente está chegando numa condição de estresse, né, de desgaste, de sobrecarga de informação, de o tempo todo a gente está sendo
de certa forma, massacrado, não sei nem se é a palavra mais adequada, mas assim, de o tempo todo tendo aquelas informações, não sair de casa, se sair de casa use máscara, lave as mãos, e o tempo todo aquele comando, né, que vai trazendo, sem dúvida, desgaste. A gente está falando no ponto de vista de pessoas que a gente previamente não teria um transtorno psiquiátrico, por exemplo, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né? Que são pessoas que precisam ritualizar as ações. Imagine ela ouvir todos os dias que ela precisa lavar as mãos, que a lavagem das mãos é necessária. Então, eu já vi, inclusive, relatos de pessoas num sofrimento, num grau de sofrimento psíquico intenso, em que elas acordam na madrugada para lavar as mãos, porque não dão conta desse comando, né? Então, assim, eu acredito que seja um nível de estresse já e de desgaste muito grande. E aí, o que é que faz? O cérebro da gente, ele é como se fosse assim, eu preciso funcionar de uma forma contrária, porque essa ainda está me desgastando, gerando muito desgaste em mim, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a nossa é vacilar, né? É assim, é afrouxar os nossos cuidados, e isso aumenta naturalmente o risco de exposição, né? Então, eu preciso estar muito atenta. Não sei se foi isso que você chegou a Sim, é isso. Uma pergunta que chegou aqui da Adriele Amorim, ela comenta que está sofrendo com ansiedade, tem falta de ar. Não está dando para ouvir, não? Agora, peraí. melhor. Agora que eu vi que meu fone está enrolado, gente, desculpa. Peraí. Pronto. Agora acho que vai melhorar. A Adriele Amorim fala que está sofrendo com ansiedade, tem falta de ar, medo e a sensação de tosse, apesar de ter todos os cuidados para não se infectar. Ela fala que não passou pelo psicólogo e que está fazendo chá e também está amamentando. Esses quadros de ansiedade, que não sei se é o caso da Adriele, tá? Pode ser que esteja algum sintoma ou não, mas eu tenho percebido muitas pessoas que acabam, pela ansiedade, desenvolvendo algum sintoma que seria próximo do coronavírus. Até que ponto a pessoa pode medir o que é ansiedade e ver a hora, por exemplo, de procurar o serviço de saúde? No caso aqui, pelo que ela falou, a falta de ar é um dos sintomas que é indicado que a pessoa busque o serviço de saúde, não é isso? Entendo. Assim, é uma excelente pergunta. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer a uma colega fisioterapeuta, né? Porque a gente sabe que esse momento que a gente está vivendo de muitas mudanças, a ansiedade ela acaba surgindo como resposta, né? Essas inquietações todas, né? E o que é que acontece? A ansiedade, quando ela se apresenta de forma mais intensa no nosso corpo, a gente acaba tendo esses sintomas de sensação de falta de ar, de pressão no peito, né? Isso é muito comum, que é bem semelhante aos sintomas de transtorno do pânico, que é um tipo de transtorno de ansiedade. Então, assim, primeiro, a gente tem que ficar atenta, porque como você falou, é um sintoma também que se assemelha ao sintoma da Covid-19, né? Então, assim, o que é que a fisioterapeuta me deu como retorno a essa pergunta que eu fiz a ela? Ela me disse o seguinte, que a depender da intensidade dessa sensação de falta de ar, por exemplo, você fica o tempo todo assim, ou você percebe que em alguns momentos você fica com essa sensação de falta de ar? Porque normalmente esses sintomas de ansiedade, eles antecedem, né, na verdade, a um pensamento, por exemplo. Pensamento de que eu vou passar mal, pensamento de que eu vou perder o controle do meu corpo e que eu vou precisar ser internada. Então, normalmente vem o pensamento para depois vir essa sensação no corpo. E ela manifestar no comportamento dessa pessoa. Então, ela pode, assim, ela precisa se perguntar, né? Se essas sensações passam, por exemplo, quando ela conversa com alguém, se isso fica atenuado, se isso melhora, aí eu sinto um conforto depois que eu converso com alguém. Então, isso pode ser um sinal de ansiedade. Mas, na dúvida, né, ela pode procurar uma orientação médica, né? Porque
eu acho que é algo muito específico, né? Que não dá para ir, Sim. enquanto profissional da saúde mental, dizer com certeza é isso, fique tranquila, né? Assim, tem Uhum. outros sintomas também, só tem esse sintoma. Acontece em que momento? Quando eu fico mais inquieta, quando eu não consigo fazer nada, está associada a outros sintomas que poderiam potencializar essa sensação, entende? Porque o Uhum. medo, ele gera também essa sensação, né, de aperto, parece que está faltando angústia, é muito no corpo, né, dá essa sensação Sim. de que está faltando ar mesmo. Mas eu acho que esse termômetro ajuda a gente a saber se é realmente uma resposta a esse momento que a gente está vivendo, né, um quadro de ansiedade, que ela pode, inclusive, Uhum. se for isso, né, ansiedade, ela precisa organizar uma rotina, né, poder incluir na rotina dela momentos, atividades que sejam prazerosas. Eu aconselho muito a atividade física, porque a atividade física, ela ajuda a movimentar seu corpo, né? Você se sente, você consegue dissipar mais a ansiedade, os momentos de tensão no Uhum. seu corpo. E o que ajuda muito para a ansiedade é respiração. Exercício de respiração, né? De forma profunda, lentamente. Se ela consegue controlar a respiração, dificilmente vai ser dispneia, né? Que é essa falta Uhum. de ar que você trouxe. Então, assim, a oxigenação, quando você faz esse exercício de respiração, você consegue oxigenar melhor o cérebro. Isso ajuda a ativar a resposta de tranquilidade, de paciência, de maior tolerância, de criatividade, Uhum. entendeu? De resiliência. Sim. Então, eu acho que isso também pode ajudar. Maravilha. Tem uma outra pergunta que chegou via WhatsApp, né, em um dos grupos de WhatsApp que a gente tem para falar de coronavírus. Uma pessoa me mandou uma mensagem no privado falando que está cumprindo a quarentena com o maior rigor por ser grupo de risco, tem uma doença autoimune, então praticamente não sai de casa e só está saindo para consultas específicas dessa doença que essa pessoa tem. E aí essa pessoa falou que quando vai para a rua com face shield, máscara, álcool em gel, todo o aparato, toda a proteção, volta muito brava, muito irritada pela forma que as pessoas estão lidando com a pandemia do lado de fora. Ela falou que, né, se sente protegidíssima dentro de casa, por ter medo de morrer, de fato, porque tem uma doença autoimune que pode, em caso de Covid, ter um avanço muito rápido, mas que sente essa raiva, esse ódio das pessoas de que não estão respeitando a quarentena e colocando a vida dela em risco. Para essa pessoa que está com esse padrão, né, de controlar a quarentena, de fazer tudo certinho, que tem esse contato e acaba percebendo, né, que a sua vida está em risco pela irresponsabilidade do outro, como é que essa pessoa pode lidar com esse sentimento para também não virar uma coisa maior, né? Sem dúvida. É uma situação difícil, né? Porque a gente também, né? A mídia acaba colocando esse grupo, né? O grupo das pessoas que têm doenças crônicas como um grupo mais vulnerável, né? E claro que a gente sabe que são, né? Que as pessoas são, mas assim, quem está nesse grupo, né? Quem faz parte desse grupo e que ouve diariamente de que é um grupo de risco, cuidado, não pode sair de casa. Isso acaba sendo muito danoso para a saúde mental, né? Imagine se você faz parte desse grupo, né? Você se sente ameaçado o Uhum. tempo todo, né? Então, eu acredito que isso seja também uma resposta a esse contexto que ela vive, de o tempo todo ela ouvir de que ela é um grupo de risco, que ela pode morrer, e isso acaba assustando bastante. Eu compreendo também quando ela traz que ela tem muito cuidado, né? Que ela se segue o tempo Uhum. todo as recomendações, as orientações, para que ela realmente não se exponha. Infelizmente, a gente não tem controle sobre o outro, né? Apesar da gente saber que esse é o Uhum. momento de reflexão, né? Eu acho assim, a pandemia, ela traz esse momento, traz para esse momento a possibilidade da gente refletir para uma melhoria, né? Assim, não dá para poder Uhum. funcionar só no individual, só pensar em mim
e de forma egoísta, né? Sem pensar Uhum. que aquele comportamento meu expõe outras pessoas também. Então, eu acho assim que a Uhum. postura dela, ela precisa fazer a parte dela, né? Ela precisa se cuidar, ela precisa tomar todos os cuidados para que ela não se exponha. Sim. E, infelizmente, a gente tem que continuar com essa, assim, sensibilizando as pessoas, né? Assim, não dá para ela ir para esse embate com a pessoa, oh, que absurdo, né? Não está usando, está se expondo, ele acaba me expondo também, porque isso acaba gerando um desgaste muito maior, né? Eu acredito que a mídia está aí também para nos ajudar nesse aspecto e as pessoas também precisam se atentar para a necessidade de uma reflexão e de uma transformação, né? Porque esse momento é um momento que nos incita assim, a refletir sobre essa transformação. É porque tem horas que dá raiva, né? Assim, eu sou Dá. grupo de risco, eu sou hipertenso desde pequeno. Então eu tô aqui em casa comportadíssima há quase 100 dias, sem sair para absolutamente nada. Devo ter ido na padaria 3 vezes e para revisão de uma médica que eu fiz de uma cirurgia. Quando eu olho por aqui pela janela, que eu vejo as pessoas saindo correr, sem máscara, eu tenho um apito aqui em casa que às vezes eu fico apitando e dando bronca. Como assim? Eu tô aqui dentro de casa e você tá aí andando na rua sem máscara. Eu também quero correr na rua, mas não posso. Eu tô treinando na minha sala. Então, assim, esse controle dessa raiva e também às vezes jogar pra fora não é bom não, porque eu me sinto ótimo quando eu faço isso. Sem dúvida. Eu, quando dou a Sem dúvida. pitada, que a pessoa toma um susto e percebe que está fazendo uma coisa errada, eu me sinto maravilhoso fazendo isso. Quem sabe assim assusta, né? Assim, faz com que a pessoa se atente também, né? De que ela precisa rever, né, as condutas dela. Uhum. Mas assim, eu acho que você traz algo que é muito pertinente, né? Do momento que a gente está vivendo, né? Eu acredito que se a gente for fazer uma enquete aí, quantas pessoas vão dizer que estão ansiosas, que estão irritadas, que estão com raiva? É super comum para esse momento de mudança, em que a gente não sabe quando isso vai acabar, de que forma isso vai acabar e a gente já está sofrendo, né, as repercussões disso. Eu compreendo que é muito difícil ficar isolado enquanto a gente vê pessoas quebrando regras, né, Uhum. e fazendo o que querem. Mas, assim, eu acho que a gente precisa cuidar da gente. Eu não mudo o outro, né? Eu posso mudar o outro através das minhas ações, né? O outro vai se transformar, ele pode se transformar a partir da minha transformação. Então, assim, eu não vou Uhum. brigar, não adianta eu brigar, mas assim, você pegou o apito, vai para casa, né? De forma assim, na brincadeira, né? Com humor, você Uhum. botar, e assim, botar para fora se é algo que você acredita que é verdadeiro, né? E assim, eu Uhum. acho que o mais importante disso é cuidar desse sentimento em você, para que isso também não gere maior sofrimento, isso não te desgaste, não te deixe mais Uhum. nervoso, mais irritado, mais incomodado, insatisfeito, porque vai ser muito mais difícil conviver com essa realidade, né? Uma vez que você não vai Sim. poder sair, né? Porque você escolheu, até porque é uma escolha, né? Nós temos autonomia para seguir ou não seguir. Os riscos estão aí e que a gente tem que assumir o risco daquilo, né? Então você fez Sim. uma escolha de você se cuidar, de você ficar em casa, de você se, né, precaver de todos os cuidados mesmo, né, para não se expor. Uhum. E as pessoas, infelizmente, a gente não tem, né, muito o que mudar. Assim, não dá para Como controlar o outro. bater na cabeça e dizer, ó, oh, filho, acorda aí, né? Mas eu acho que Sim. essas ações E, ajudam, sem dúvida. e E a gente assim, está as de vivendo você. a gente está vivendo uma realidade, eu até no comecinho da live falei alguns números, eu vou até repetir aqui porque muita gente chegou depois. Desde o início da pandemia, a gente já teve 1.181 mortes aqui na Bahia, até hoje, tá? Até 17 horas. Nas últimas 24 horas, a gente teve 1.587 novos casos de coronavírus registrados. 36 mortes em 24 horas. Desse total, 927 pessoas curadas em 24 horas, de um total de quase 40 mil casos. Eu quero reforçar esses números, porque eu fiquei muito impressionado com a matéria que a gente fez no final de semana, que foi a capa da nossa edição de final de semana, do repórter Alexandre Lírio e da fotógrafa Nara Gentil, que eles acompanharam um enterro lá no cemitério municipal de Brotas, que o enterro inteiro, da retirada do carro da funerária, do caixão, até o momento que foi fechado a sepultura, né?
Ele durou apenas 2 minutos. É um vídeo que está aqui no nosso Instagram, inclusive. O texto de Lírio foi muito assertivo, assim, né, na forma de traduzir os sentimentos. E eu fiquei pensando muito sobre isso e foi muita discussão, né, em vários grupos do jornal, de jornalistas e de leitores também, de como a gente pode se trabalhar para eventualmente ter que fazer uma despedida dessa de uma forma tão rápida e praticamente sem ninguém. A gente está acostumado muito, né, em enterros, culturalmente, a ter enterros com velórios extensos, de ter aquele momento daquela última despedida. Eita, deu até um poltergeist aqui em casa agora. Como é que a gente pode se preparar, sem entrar na paranoia também, de se eventualmente tiver que fazer a despedida de uma pessoa da nossa família dessa maneira? Entendo. A gente tem discutido, assim, as pessoas os estudiosos, né, que trabalham com luto, né, têm trazido muito essa questão que os rituais de despedida, eles dão sentido, né, ajudam a pessoa a lidar melhor com o seu processo de luto, a aceitar a partida do outro, né? Enfim, naturalmente, essa mudança, né, a gente não poder fazer como costumávamos fazer, acaba trazendo impactos importantes também na saúde mental das pessoas, né? E aí a gente pensa que, assim, o momento pede que a gente reconstrua, né? Que a gente faça uma mudança na forma como a gente costumava fazer. Tipo, a gente precisa redesenhar os rituais de despedida. Porque agora não dá para fazer presencial, não dá para ser na quantidade de pessoas que a gente gostaria, não dá para fazer a homenagem que a gente gostaria. É uma proibição. Então, o que é que a gente está vendo de forma assim? Deu uma travada aqui, agora voltou. Me desculpe. Consegue ouvir? Pronto, agora estou ouvindo perfeitamente. Deixa eu só retomar a pergunta, porque com esse travamento aqui eu nem consegui ouvir sua resposta direito. Você estava falando dessa ressignificação dos rituais de despedida. Os rituais. A gente agora precisa redesenhar esses rituais, né? Porque, assim, eles são importantes. Eles dão sentido para aquelas pessoas que estão ali partindo, que precisam de suporte social nesse momento, de um acolhimento, de um amparo, né? E, assim, que gostariam de se despedir de uma determinada forma, mas não tiveram oportunidade nem de se despedir no hospital, né? Então, por exemplo, se minha relação era uma relação conflituosa, né? Como eu não tive a oportunidade de conversar com a pessoa, de talvez tratar daquelas questões que estavam ali mal resolvidas e conseguir ficar melhor. Então, os danos são grandes, né? E com relação a esses rituais que eu falei de despedida, eles acabam, nesse momento, tendo que ser redesenhados. Hoje, a gente já vê um movimento muito grande desse funeral online, né, que dá a possibilidade de pessoas que estão em outras cidades, mais distantes até, poder acompanhar. Não é a mesma coisa, né? E nem está no lugar para ser, assim, não é... A proposta não é que ela ocupe esse lugar, né, e que deixe de fazer, mas é um momento em que a gente precisa adaptar. Não dá para ficar parado esperando o problema, tipo assim, ó, existe um problema, eu não posso ritualizar e pronto, eu vou ficar aqui chorando porque não dá para fazer isso. Infelizmente, a gente precisa lidar com essa realidade, é duro, é difícil, porque isso ajuda, como eu falei, né, na elaboração de luto, no processo da vivência do luto, e infelizmente a gente precisa, né, ajustar. Então, hoje a gente vê que tem esses momentos online, né?
Os profissionais estão sugerindo, por exemplo, que você escreva, deixe mensagens para que a pessoa acesse, relembre memórias da pessoa, fotos, separe para que em outro momento possam se reunir e conversar sobre aquela pessoa que partiu, né? E isso, de certa forma, dá suporte para quem está ali, né? Enlutado, que está sofrido, que está vivenciando aquela dor de uma forma mais intensa. Tem o memorial, não sei se você deve ter visto, né, também, que eles estão fazendo, essas homenagens às pessoas que partiram, né, e que tem funcionado, mas assim, o que eu vou ressaltar é que, assim, não vale para todo mundo, não há regra, né, tipo, para mim, se vale para mim, vale para você, vale para outra pessoa. Nem sempre, né? Isso dá sentido para você? Você quer fazer dessa forma? Isso vai deixar você se sentir melhor? Então vale, né? Então eu acredito que seja por aí mesmo. E você falou de uma coisa de hospital que é uma realidade que a gente não está acostumado também, assim como numa fatalidade, né, no caso da morte, mas também no cuidado. A gente tem uma cultura hospitalar de ter o acompanhante, de dormir com o paciente, e nos casos de Covid que vão para a UTI, você não pode ter esse acompanhante. Mesmo sendo grupo de risco, né, que tem aquela regra básica de UTI, de que se é uma pessoa idosa tem direito a ter um acompanhante, ou se tem algum problema psiquiátrico, psicológico, se você faz aquela conversa no hospital, você pode ter direito a acompanhante. E as pessoas estão se hospitalizando nesse momento sem esse conforto familiar. Então, para quem eventualmente está nessa situação, seja o paciente, seja essa família, como é que isso pode ser tratado, né, assim, para atenuar? Alguns hospitais estão tendo até algumas iniciativas de algumas visitas virtuais por chamada de vídeo, mas a gente sabe que a gente é acostumado a querer pegar, tocar, achar que só é cuidado quando alguém está do lado. É verdade. É um problema, né, que a gente está vivendo em função dessa pandemia, inclusive não só pelo perfil da própria doença, né, que acaba isolando no hospital e a gente tem uma internação solitária e acaba tendo uma morte solitária também, né, e isso é muito difícil. E os familiares não têm oportunidade desse contato, desse convívio, de estar ali, olha, de eu poder mostrar, né, que eu estou disponível, que eu posso te acolher, que eu estou aqui do seu lado, né? Mesmo com essa dificuldade. Então, eles foram privados disso e o próprio paciente foi privado. E a gente não pode perder de vista os pacientes que estão internados e que não é por Covid e que estão também sofrendo as mesmas regras, né? Exato. Assim, um pouco difícil isso. Os hospitais, eles estão se movimentando para esses atendimentos online, né? Tipo, ou se não puder, porque o paciente também, a depender do quadro, o paciente está entubado, o paciente está sedado, né? Não dá para ele fazer essa comunicação, né, por videochamada. Mas eles combinam, por exemplo, com o familiar. Se o familiar quiser deixar uma mensagem, aí eles gravam no áudio, colocam avisam, contextualizam, o profissional o psicólogo entra, né, no leito, conversa, contextualiza o paciente que está ali sedado, explica que vai colocar uma mensagem, observa para ver se ele tem alguma reação, né? E dá retorno, porque o retorno é muito importante. O que a gente está ouvindo muito na mídia é a falta de retorno, né? Por exemplo, eu soube de uma situação em que uma senhora, o casal estava hospitalizado em locais, em unidades diferentes, em que o esposo morreu e ela só soube 10 dias depois da morte do esposo. Nossa. No mesmo hospital, em outro andar. Então, assim, ter esse cuidado também, eu entendo, e eu trabalhei muitos anos em hospital, eu sei o quanto é difícil para a equipe, é desafiador realmente para a equipe, né? Lidar com um contexto desconhecido em que está todo mundo aprendendo, todo mundo tendo que, né, assim, encontrar formas de diminuir danos, né? Porque os danos vão acontecer. A gente está tentando só amenizar, né? Então a equipe se esforça muito, se empenha, e a gente percebe que, inclusive, o sentimento a sensação de fracasso quando um paciente morre, né? Isso gera um impacto muito grande neles. Então, assim, eles têm se movimentado nesse sentido, os profissionais naturalmente têm entrado menos, circulado menos nas unidades, mas têm
feito esse movimento, assim, tem buscado esse movimento de aproximar mais as famílias, porque tem a cultura que a gente falou, né, do abraço, do Sim. contato, que é muito importante, e que nesse momento a gente não pode, né? Não tem como. É. É uma nova adaptação, né? A gente tem que pensar numa vida de uma maneira diferente, né? Chegou até aqui uma pergunta da Maria Helena. Ela falou que teve muito cuidado, mas acabou sendo contaminada. Ficou muito doente e Deus deu a ela uma chance de viver e agora ela ficou muito abalada e com o psicológico destruído. Eu quero aproveitar esse comentário dela para a gente pensar nessa realidade das pessoas contaminadas. Logo no início da pandemia, a gente fez até matéria de pessoas que estavam sofrendo dentro dos condomínios, com preconceito de vizinhos porque estava doente, porque se contaminou, profissionais de saúde que recebendo bilhetes com, não ameaça, mas com aquele comentário de você está trazendo vírus para a gente e tal. Para as pessoas que ou estão tendo contato com o vírus do ponto de vista profissional, no caso dos profissionais de saúde, ou para quem foi contaminado e já está recuperado, que teve essa iminência da morte, né, em alguns casos mais graves da doença, como é que essas pessoas podem se reestruturar psicologicamente, né? Assim, é uma situação difícil, né? O processo de adoecer é um processo que mexe, que desorganiza, desestrutura, faz com que a gente entre em contato com nossas fragilidades, com nossa vulnerabilidade, né? Faz a gente sentir medo, angústia. Então, é realmente um processo que desafia e faz a gente entrar em contato com nossa finitude, né? Então, assim, normalmente, quando eu tenho um diagnóstico, eu penso, meu Deus, será que eu vou morrer? Né? E aí eu preciso repensar a minha vida, né? O relato de Dona, como é o nome dela? Maria Helena. Dona Maria Helena é um relato que a gente percebe assim, o quanto foi difícil, primeiro porque existe o estigma dessa doença, é uma doença cruel, né? É uma doença que separa as pessoas, é uma doença que tem uma transmissibilidade, como eu falei, muito alta, e faz com que você, né, transmita para outra pessoa, e pessoas da família são contaminadas, né? Umas conseguem sair vivas, outras não, e as que ficam com culpa, sentimento de culpa, num sofrimento muito grande, porque elas, será que eu passei para ele? Será que ele foi contaminado? Tem as questões que você traz também de forma muito pertinente dos profissionais de saúde, né, que estão aí à frente dos cuidados muito grande. E, de certa forma, eles têm a rede de apoio deles diminui, as pessoas não querem contato. Eu tive a oportunidade de conversar com uma colega que é fisioterapeuta, que está trabalhando na linha de frente, que ela falou que a irmã dela pediu para que ela não fosse na casa e não levasse o filho dela para lá, né? Para que a exposição seja menor, porque ela está exposta, mais vulnerável, porque ela está trabalhando à frente dos cuidados dessas pessoas. Então, assim, é difícil, assim, eu entendo, a gente entende que ela, né, quis ter o cuidado para proteger a família dela, mas em contrapartida, quem ouve aquilo também sofre, né? A gente ouve relatos de pessoas, de profissionais de saúde que estão sendo rechaçados na rua, né? Com bilhete, você vai contaminar, inclusive no prédio dela, as pessoas não encostam nele, olham para ela com cara feia, né? Quando você vai fazer um exame, as pessoas já ficam olhando assim, atravessado, né? E será que você é um potencial, né, que pode passar para mim esse transmissor, vírus? sim. Transmissor. Então, é muito difícil, né? Eu acho que eu respondi a pergunta. Sim, sim. Eu queria até complementar com mais um questionamento nesse ponto. Você falou da família e me lembrou muito a uma situação de uma seguidora, não foi nem para essa live, foi há umas 3 semanas atrás, que ela falou que tem muita vontade de se aproximar, de dar aquele contato, aquele afeto para uma parente, que agora eu não vou lembrar exatamente qual é o grau de parentesco, que é um profissional de saúde, mas ela falou que não se sente apta nem a ouvi-la, justamente pelo monte de problema do excesso do contato que essa parente dela está sentindo. De que maneira a gente pode dar esse
conforto para os profissionais de saúde. A gente sabe que a gente está acostumado ao contrário, né? De que os profissionais de saúde vão nos dar o conforto. Mas tem também que a gente pensar no outro lado, né? Tem profissionais de saúde que dão a notícia do óbito. Eu vi um relato esses dias no Instagram chamado Quebrando Tabu, de uma médica dizendo que uma pessoa, né, tinha perdido já 5 parentes para a Covid e estava perdendo o sexto. E o rapaz deu um soco no vidro do hospital, quebrou e depois voltou para se desculpar. E ela falou que a maior frustração foi ela não conseguir dar um abraço nessa pessoa porque não podia ter esse contato. Então, de que maneira a gente pode exercitar também essa empatia com as pessoas que estão se sacrificando para cuidar de quem está ficando doente, né? Sem dúvida. Eu acho assim que dá para a gente, por exemplo, no prédio onde eu moro, né, tem pessoas que estão ali. Eu posso fazer um agrado, eu posso oferecer algo que a pessoa gosta, dependendo do nível de relação que eu tenho com a pessoa, né? Sim. Mandar uma mensagem, olha, eu estou aqui, como é que estão as coisas? Como é que você está? Né? Se precisar, eu estou aqui disponível. Claro que não dá para eu ter esse contato físico, né? Mas eu posso me mostrar disponível para o outro, né? E eu acho que isso acolhe, isso ampara, isso faz com que ele não se sinta solitário nessa experiência, né? Porque é uma experiência difícil. Eles ficam, os profissionais de saúde, eles têm eles fazem parte, inclusive, do grupo de risco, né, para a saúde mental. Eles têm uma exposição maior a desenvolver burnout, né? Então, assim, eles sofrem muito porque perdem também as pessoas, né? Assim, próximas do trabalho, que estão ali convivendo com ele na luta, né? Contra aquela doença e tem que lidar com isso também. Não é fácil, né? Mas eu acho assim, que se mostrar disponível, tentar falar pelo telefone, pertencer, eu acho que esse sentimento de pertencimento a uma rede social é muito importante. Estrutura, porque nós somos seres sociais, né? Então nós precisamos um do outro mesmo. Então eu acho que isso pode atenuar, né? Pode diminuir a dor dessas pessoas. E assim, se eu percebo que eu também não tenho condição, né? Esse relato mesmo que você trouxe, eu fico frágil, assim, eu não consigo, não me estruturo para poder dar um suporte para alguém que está ali, que está cheio de problema também, que está sofrido, que está cansado, desgastado, que está com medo, né? Por causa do trabalho, que não pode, ao mesmo tempo, existe. Ele não pode porque economicamente não dá, né? Financeiramente não dá para sustentar aquilo, para bancar aquilo. E também porque, muitas vezes, ele acredita que o propósito do trabalho dele é muito maior do que o risco, né? E aí ele se propõe, mesmo sentindo, mesmo sofrendo, né? Porque ele é ser humano, a encarar isso. Então, eu acredito que está próximo nesse sentido, assim, de poder oferecer, né? De poder ter gestos de solidariedade, de gratidão, de poder agradar o outro também, né? Assim, eu não posso estar aqui na sua casa, mas eu posso deixar um bolinho lá para você, um pão, né? E, sei lá, algo que a pessoa goste, que ela se sinta próxima, né? Você falou de um aspecto que eu me remeti a um relato que eu vi, na verdade, na internet, da necessidade que eles estão tendo que ajustar, a necessidade de. Porque nós estamos na cultura do contato físico, né? E que não dá para abraçar, né? Essa médica mesmo ficou frustrada porque ela queria abraçar, ela queria dar aquele acolhimento, né? Para a pessoa que estava muito sofrida, desnorteada, angustiada e que teve esse gesto mais agressivo. A frustração de perder o paciente também, eu imagino que tenha sido muito difícil para ela, né? Mas nessa situação, a gente se lembrar também que que está próximo, né? Que isso ajuda também essas pessoas que estão ali na linha de frente, né? Assim, mesmo que distante fisicamente, mas que a gente possa se conectar ao outro dessa forma, sabe? Eu acho que as pessoas estão precisando, eu tinha me passei no que eu queria dizer, né? O técnico de enfermagem estava falando que ele estava usando máscara, né? Usando a máscara do Face rosto. Shield. E isso, de certa forma,
como é que eu vou conseguir agora me vincular ao meu paciente, né? Tá ali disponível para ele. E ela colocou um depoimento que eu achei lindo, que ela sorria com os olhos, né? Ela começou a aprender a sorrir com os olhos. E assim, Uhum. isso mostra esse movimento assim de transformar, de ajustar, né, de adaptar as dificuldades, que é muito importante, né? Sim, Nesse momento que a gente está perfeito. vivendo. Tem uma pergunta que chegou aqui do Fabrício Ricardo, com relação à fé. Ele pergunta se a fé ajuda a lidar com esse medo de morrer. Sem dúvida. Concordo assim plenamente com ele, inclusive assim, a gente não pode perder de vista que a fé, né, e aí eu coloco como a espiritualidade, ela entra aí como um fator de proteção, né? Porque Uhum, primeiro racionalmente a gente não tem respostas para isso, para esse momento que a gente está vivendo, né? A gente não encontra. Então a gente vai precisar encontrar via nossas crenças, né? Que são intuitivas, elas uhum, não são racionais. Então a espiritualidade, que eu amplio essa fé para uma espiritualidade, que é essa conexão com o sagrado, nos ajuda a dar sentido, a encontrar uma resposta para aquilo que a gente está vivendo, que está sendo muito difícil, que está angustiando. uhum. Então, isso ajuda a dar contorno à nossa experiência, isso ajuda a gente a se sentir mais seguro, mais organizado, mais contido emocionalmente. Então, eu concordo com ele que é muito importante, que ajuda demais. É um sustentáculo, sem dúvida. Sim, a gente está aqui quase com uma hora a gente conversando. Só para a gente finalizar, a gente falou, você falou agora de fé. Lá no comecinho da live você falou do exercício físico, né, que ajuda também a gente conter essas emoções. Se a gente pudesse colocar mais algumas outras coisas, né, que as pessoas pudessem fazer, como essas dicas mesmo de como melhorar o seu dia a dia para poder se tranquilizar mais, né, e tirar um pouco a cabeça do pensamento do medo dessa morte da Covid, do medo da Covid o tempo inteiro, né? O que mais pode ser feito para poder melhorar a vida e se preparar psicologicamente para qualquer coisa que aconteça, né? Uhum. Eu acredito que a gente vai pensando muito no ser humano como um ser integral, né? E assim, quais são as Uhum, possibilidades que eu tenho de intervenção para que eu possa cuidar dele como um todo, né? Então, assim, a gente já tocou nesse aspecto físico que você trouxe, né? Que você retomou, que é muito uhum, importante, que ajuda bastante. O aspecto psicológico, né? Eu tentar não deixar que a pandemia seja o foco da minha vida, né? Eu poder, por exemplo, construir uma rotina, porque a rotina é importante para esse momento, a nossa rotina corrompida, a gente precisa transformar essa rotina, construir uma uhum, rotina nova, né? Com não só obrigações, mas adicionando atividades que dão prazer, que dão retorno prazeroso. A gente precisa disso, né? Momentos em que eu fujo um pouquinho dessa realidade, né? Que eu posso assistir alguma coisa que eu gosto, ouvir uma música, fazer encontros virtuais, né? Eu já vi na uhum, internet encontros de poesia, de pessoas que gostam de poesia, encontros de música, tem as lives musicais também que ajudam, uhum, né? E assim, ter esse contato com as pessoas é muito importante, né? O lado social precisa estar, apesar desse distanciamento, né? A gente precisa estar conectado ao outro, né? Se mostrar disponível, né? No aniversário a gente liga. Eu já participei de várias festinhas virtuais e a gente uhum. canta parabéns, e a gente bate palma, e a pessoa se sente feliz também, né? Sim. Não gostaria de ter uma outra forma de comemorar, de celebrar aquele dia, mas aproveita e celebra do mesmo jeito com pessoas queridas. Isso é muito importante. Para o aspecto psicológico, vale também estar atento às dificuldades, tipo, poxa, está muito difícil para mim, eu tenho sentido assim, muita dificuldade de organizar a minha rotina, de fazer coisas que eu gosto, eu estou me sentindo muito confusa, eu não consigo ter concentração, eu não consigo fazer nada. Talvez seja o momento de buscar uma ajuda profissional. A gente tem vários profissionais disponíveis aí na rede, gratuitamente oferecendo esse serviço, né? Porque a gente sabe que é um momento muito desafiador e a gente precisa cuidar dessas questões, né? Eu acho Perfeito. que, no mais, seria um pouco por aí, assim, tentar
encarar, né, essa crise, não como a crise vai me transformar, né, assim, tipo, eu vou cruzar meus braços e vou esperar que as coisas passem porque a crise vai me transformar, né? Mas, assim, pensar que a nossa realidade, ela pode ser transformada a partir de como a gente vive esse momento, né? Então, o que é que eu posso fazer? O que é que dá sentido à minha vida, né? Não existe um diário que a gente diga assim, ó, siga isso aqui, essas orientações, que vai dar tudo certo, né? Mas, assim, é muito individual. É muito do que o que é que dá sentido à minha vida, o que é que me faz feliz, o que é que me deixa mais tranquilo, entende? Eu acho que é um pouco Sim, por aí. perfeito. Cláudio, eu quero muito lhe agradecer pela disponibilidade. Sei que ficaram algumas perguntas sem responder, peço desculpas a quem a gente não conseguiu responder. Pediram aqui para a gente compartilhar os contatos dessas pessoas que oferecem um atendimento gratuito. Daqui a alguns minutinhos eu compartilho aqui nos stories do nosso Instagram, que a gente fez recentemente uma matéria com a lista de profissionais locais que tem esse atendimento gratuito. Também vou compartilhar a matéria que eu falei lá do Alexandre Lírio. Muito obrigado pela atenção. Espero poder outro dia a gente combinar novamente, porque ficaram muitas perguntas ainda que podem ser respondidas. Que bom, eu agradeço também, foi um prazer poder participar nesse momento, né, e poder ouvir também esses relatos dessas pessoas que com certeza contribuíram muito para esse momento, né, de troca. Eu agradeço muito. Maravilha. Antes da gente encerrar, quero só fazer um convite para amanhã. Amanhã a gente vai ter uma live especial aqui, uma edição especial do nosso programa Saúde e Bem-Estar. Vai ser 17 horas com o dermatologista Fred Nicásio, que vai nos ajudar a entender como cuidar melhor da pele nesse período de quarentena. Esse monte de álcool em gel que a gente está passando na mão, de que forma a gente pode melhorar para a nossa pele ficar melhor. É isso, pessoal. Muito obrigado, Cláudia. Obrigado a todo mundo que assistiu. Espero vocês amanhã. E lembrando, fique em casa, só se for extremamente essencial. E use a máscara sempre. Tchau, pessoal. Tchau, Cláudia. Tchau, gente.